E agora eu posso falar melhor com vocês, né? Eu resolvi largar meu emprego para tirar um tempo sabático. E eu vou fazer uma viagem voluntariada, né? Durante esse tempo. Por quanto tempo? Não sei. Até eu quiser, até eu ter dinheiro, até eu enjoar, até eu ver que não faz mais sentido. Eu nem ia começar por onde eu tô. No momento eu estou em Seul, na Coreia do Sul. E eu ia começar pelo Sudeste Asiático. Eu vou fazer pela Worldpacker. E aí eu me candidatei para alguns outros lugares e a Coreia me aceitou, né? Os que eu me candidatei na Coreia me aceitou logo assim, de cara. Então eu falei, por que não, né? Só que assim, tá muito frio aqui. E hoje eu vim pra um mini hotelzinho, sim, pra passar essa primeira noite. E amanhã eu começo no meu primeiro trabalho voluntário. Então, é isso, gente. Por enquanto, é essas novidades que eu tenho pra vocês. Quando eu começar lá, eu volto aqui para atualizar vocês. E continuem me acompanhando aqui nessa nova jornada. E me desejem sorte e boas pessoas no meu caminho. E por enquanto é tudo. Olá, amigos! Meu primeiro dia na Coreia. Como pode ver, está frio. Tem ali montes e montes de gelo. E vim atualizar vocês, né? Já cheguei no hostel onde eu vou voluntariar nesses primeiros 3 meses. É bem tranquilo, o lugar é pequeno. E tem 6, comigo são 6 voluntários. Então, assim, parece que não vai ser muito difícil. Mas eu ainda vou me adaptar e os horários começam amanhã o meu treinamento. E aí, quando eu fizer o primeiro dia, eu também venho aqui, né, pra atualizar. E agora eu tô indo em Taeyon, porque eu vou ficar... Aonde eu vou ficar é bem do ladinho de Taeyon, que pra quem gosta de dorama sabe que foi filmado em Taeyon Class. Então é bem conhecido. E é um lugar bem conhecido também pela comida, vida noturna e tudo mais. Minha primeira neve, porque eu já vi neve antes, né, mas não de cair assim. Quando eu fui na Polônia, eu vi neve caindo, mas era mais uma chuva congelada do que neve de verdade. Era gelinho mesmo, que tocava na pele e se desfazia logo. Agora é neve mesmo que tá caindo. E tá caindo bastante. Isso dá pra vocês verem ela caindo. Ainda tá meio gelinho mesmo, mas já tá bem mais consistente do que eu tinha visto antes. Então, pra mim, ainda tá no meu olho. Então, pra mim, é novidade. Atualizações sobre o hostel. Ontem foi meu primeiro dia de treinamento. Foi bem tranquilo. Só que a menina que me treinou, ela é bem perfeccionista, assim. Então, a gente fez, assim, o que era pra fazer em 1 hora, normalmente a gente fez em 4. Mas ela falou que no dia a dia não vai ser assim. Tanto que ela quis mostrar todos os detalhes, fazer uma limpeza assim bem profunda. Enfim, eu tô animada. Também tô um pouco assustada, né? Porque, vamos ser sinceros, né? Eu tô no meio de um monte de gente que eu não conheço, num país que eu não conheço, que eu não falo o idioma. E pessoas que já estão ali há mais tempo do que eu, né? Então, quem já tá há mais tempo sempre vai achar que sabe mais e que faz as coisas melhor que todo mundo. E, enfim, vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que vai ser mais tranquilo do que eu tô imaginando. Gente, desculpa, eu sou péssima blogueira. Eu fico gravando e corto a minha cara, mas eu tô me adaptando, então leve em consideração. Mas é isso, agora eu tô dando uma caminhada, comprei um cafezinho porque tá bem frio. E poderia ir de metrô, cortar o carro, né? Mas tem muito café aqui, todo lugar que eu vou tem um café. Já tô cortando a cara de novo. Assim é melhor, né? Não cansa tanto o braço. Mas enfim, focar aqui. Eu poderia ir de metrô, mas eu quero ir andando pra conhecer também, né? Eu gosto de andar bastante quando eu viajo. E eu acho que a melhor forma de você conhecer a cidade é andando, né? Tem outro café aqui. É isso, vou lá mostrar pra vocês. Vamos ver se o rio tá mesmo congelado. Olá, eu vim aqui trazer atualizações porque já tem um mês, né, que eu estou aqui na Coreia e já tem um mês que eu estou fazendo voluntariado da Worldpackers. E como é o meu primeiro voluntariado e, enfim, eu nunca passei por isso, então pode ser que o meu feedback venha ajudar você que tem o interesse de fazer ou não. Mas enfim,
Vamos lá. Primeiramente, não é fácil fazer uma viagem voluntariada. Na verdade, não é fácil nenhuma viagem quando você está muito longe da sua casa, em um ambiente que você não está acostumado, num clima muito severo, porque aqui tá muito frio. Eu cheguei a pegar essa sensação térmica de quase -20. Então, assim, muito diferente de tudo que eu tô acostumada. Você não fala o idioma, quando você não tá acostumado com a comida, com a cultura, tudo é novo, né? Tudo é diferente. E qualquer viagem nesse estilo é difícil. Quando você fica hospedado num hostel, é ainda mais difícil se você é uma pessoa como eu, que eu sou introvertida e eu gosto de agradar as pessoas, eu não sei dizer não. Pra mim é muito difícil fazer isso. Então, assim, tá sendo um desafio muito grande. Uma viagem voluntariada em que você obrigatoriamente, né, você tem que conviver com a staff, né, do lugar. Eu tô fazendo voluntariado num hostel, então eu tenho que conviver com os hóspedes e com os outros voluntários, né? Então, assim, você tá convivendo com pessoas de várias partes do mundo, né? Que vieram de culturas diferentes. Então, assim, não é fácil. E quando você divide o quarto com pessoas que acham que elas estão sozinhas no ambiente, ou que o ambiente pertence a elas porque elas chegaram primeiro, é um pouco complicado, sabe? Então, assim, fica a dica, gente. Primeiramente, se essa é a sua intenção de fazer uma viagem voluntária, faça, porque vale a pena em muitos sentidos, sabe? Além de valer a pena economicamente, você economiza muito dinheiro, então isso te permite viajar por mais tempo, sabe? Fazer uma viagem mais lenta, assim, que você possa aproveitar mais o lugar. Para além disso tudo, é importante, mesmo você sendo uma pessoa introspectiva como eu, é importante porque te tira muito dessa zona de conforto, sabe? E é importante a gente sair da zona de conforto, sabe? A gente só cresce quando a gente está num ambiente desconfortável. Eu acredito muito nisso. Então, assim, tá sendo um aprendizado muito grande pra mim, mas tá sendo um confronto interno muito grande, porque eu preciso aprender a lutar por mim, sabe? Não é lutar exatamente o termo, mas é tipo assim, a bater o pé naquilo que eu quero, sabe? A me defender das situações. Isso pra mim é muito difícil, porque eu detesto confronto. E é muito difícil pra mim quando eu já não tenho intimidade com a pessoa, chegar pra ela e falar: o que você está fazendo está me incomodando, sabe? Se eu tivesse num quarto, talvez com mais pessoas, mas eu tô dividindo o quarto com uma única pessoa. Então, assim, e ainda é uma pessoa que eu vou ter que conviver por mais 1 mês e meio, sabe? Fica um clima dentro do quarto, uma energia ruim, porque se a outra pessoa não sabe receber bem aquilo que você fala, aquilo vira um confronto, sabe? E parece que essa pessoa é do tipo de pessoa que gosta de retaliar, sabe? Quando ela é confrontada. E eu tô fugindo de problema, sabe? Eu definitivamente não larguei meu emprego, a minha casa, a minha família pra vir pra cá pra arrumar problema com ninguém. Então, assim, eu tô tentando ficar o mais longe possível de problema e o mais longe possível de pessoas que não são compatíveis comigo. Mas é muito difícil quando você tem que dividir obrigatoriamente um espaço com outra pessoa. Então, assim, é uma dica que eu dou pra vocês, né? Que se vocês têm essa dificuldade, venham com esse pensamento de que isso vai ser difícil, mas ao mesmo tempo vai ser muito bom, porque vai fazer com que vocês cresçam. Pra mim tá sendo muito bom, porque por mais difícil que esteja sendo, e quando você é confrontado com aquilo que você tem muita dificuldade, isso te traz muito estresse. Eu estou me sentindo muito estressada e muito cansada. Acho que dá pra ver pela minha cara o quão cansada eu estou. Mas, aos poucos, eu estou sentindo que eu estou conseguindo verbalizar aquilo que eu sinto para a pessoa, entendeu? Então, assim, tá sendo importante pra mim, porque eu consigo ver crescimento, mesmo que lentamente, mas só faz 1 mês. Só tem 1 mês, gente. 1 mês que eu tô aqui. Então, assim, é 1 mês em que eu estou sentindo falta da minha casa, da minha família, que eu estou convivendo com tudo que é novo e até sentimentos novos e relacionamentos novos. Então, assim, faz parte, sabe? Mas eu achei importante vir aqui falar, dar esse feedback pra vocês, porque às vezes você tá em dúvida se eu devo fazer, porque eu sou introspectiva, porque isso, porque aquilo. Faz parte, gente, é bom. E tem outros tipos de voluntariados que você não precisa ficar em hostel, sabe? Tem voluntariados que você pode fazer voluntariado social, que você pode ensinar inglês pra criança, enfim, que você pode trabalhar na parte
de marketing, ou seja, eles tem muito voluntariado que você só tem que, tipo, tirar foto, fazer vídeo e cuidar da rede social do lugar. Então, assim, você não precisa necessariamente conviver muito com pessoas, mas obrigatoriamente você vai conviver, porque você vai estar hospedado com outras pessoas, sabe? Então, você vai ter que, em algum momento, conviver com essas pessoas. E por mais difícil que seja, eu acho que vale a pena. Mesmo que isso faça você sair da zona de conforto, eu acho que vale mais a pena ainda por isso. Porque eu acho que é importante sair da zona de conforto. Então é isso, eu quis trazer meu feedback de primeiro mês. Fora isso, tá sendo incrível. Eu já conheci, assim, provavelmente metade de Seul. E eu tô aprendendo também a viajar com calma, né? Porque, assim, eu tava acostumada como todos nós, né? Tirar férias, pegar um avião, um ônibus, seja lá o que for, e passar férias num lugar e fazer tudo correndo e ficar 2, 3 dias numa cidade, depois 2, 3 dias em outra, tudo. Então, assim, a primeira vez que eu tô aprendendo também a viajar com calma, sabe? Acordar sem despertador, sem compromisso, sabe? Eu acordei a hora que eu quero acordar, eu vou comer minha comida que eu mesma fiz, porque tem, né, cozinha tudo equipadinho pra você cozinhar, fazer o que você quiser. Se eu vou comer, eu vou, entendeu? Acordar e ver o que eu vou fazer hoje. Então, assim, eu saio de casa, às vezes 1, 2 horas da tarde, vou num lugar, passeio, vou pra uma cafeteria, entendeu? E aí volto e eu vou vivendo a vida assim, sem muitos planos, sabe? Tá ótimo pra mim, tá sendo um aprendizado muito grande. E nesse 1 mês eu acho que eu já conheci tudo de mais importante que tinha pra conhecer aqui em Seul. E já fui para outras cidades, eu quero continuar indo ainda mais, mas assim, ainda tá bastante frio. Então eu tô esperando esquentar um pouquinho mais ali, talvez no meu último mês aqui. Eu ainda tenho mais 2 meses pela frente, então talvez ali no meu último mês eu vou para explorar mais outras cidades fora de Seul. Mas fora isso, era isso que eu queria vir trazer pra vocês. Se você tem medo, não tenha medo, vai fundo, corra atrás do seu sonho, vale a pena experimentar, sabe? Se você não tem 100% de certeza de que isso vai ser compatível com quem você é, com o tipo de pessoa, com o tipo de viagem que você gosta de fazer, o meu conselho é, tenta buscar um voluntariado na sua cidade, alguma cidade próxima de você, em que você talvez possa ficar, tipo, 2, 3 semanas ou até 1 mês que seja, ou até menos tempo, enfim, aquilo que der pra você ficar, pra ver como você se sente, sabe? Eu não fiz isso, mas eu pensei muito em fazer, só que como eu trabalhava remoto e meu trabalho era de 12 horas, seria um pouco incompatível, né? Tipo, os dias que eu tivesse livre, eu ia ter que trabalhar no lugar e eu não ia ter, tipo, muito tempo para descansar, ia ficar cansativo para mim. Então, eu optei por arriscar tudo, sair do trabalho e mandar minhas candidaturas para os voluntariados, e quem me aceitasse eu iria entregar pro universo, cuidar dos meus planos, né? Então, a dica que eu dou é essa: se você tem medo, vai com medo mesmo, porque foi o que eu fiz. Eu tava desesperada antes da viagem, eu tava, meu Deus, será que eu tô tomando a decisão certa? Até porque eu já tô com 31 anos, agora 32, né? Eu fiz aniversário aqui. Então, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que, de repente, eu não deveria pegar esse dinheiro e investir em comprar uma casa, estabilizar minha vida? Mas, tipo assim, gente, a gente só vive uma vez, sabe? Só vive uma vez, e eu acho que é importante a gente passar por todos os tipos de experiência que a gente quer passar, mesmo que a gente tenha medo, ou então, tipo, será que eu não vou ter dinheiro suficiente? A gente faz o que der com o dinheiro que você tem, sabe? Se não der pra ir pra todos os países que você quer, vai pros que der, entendeu? Então, é meio como eu tô vivendo, é a primeira vez, né? E eu sou uma pessoa que eu fui diagnosticada com ansiedade, então, assim, quem tem ansiedade vai saber o que eu tô falando, né? A gente precisa ter o controle de tudo, né? É o que faz controlar muito as nossas crises de ansiedade, é que a gente precisa estar no controle. Quando a gente não está no controle, a gente desaba. Então, assim, eu tive muitas crises de ansiedade antes da viagem, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como ia ser, eu ia estar sozinha. Enfim, eu não sabia se eu ia ter dinheiro suficiente, se eu ia me adaptar, se eu ia gostar. Enfim, todas as milhões de perguntas que vêm na nossa cabeça quando a gente toma essa decisão, eu vim com medo. Eu vim com medo, vim com ansiedade, vim com desespero, botei tudo dentro da mala e vim embora, porque a vida é assim, entendeu? Então, assim, tá sendo muito mais tranquilo do que eu imaginava. Algumas questões, a questão de relacionar com as pessoas não tá sendo das melhores ainda, mas também, assim, é uma única pessoa, sabe? Eu não vou deixar uma única pessoa estragar toda a experiência que eu tô tendo aqui. Então a melhor coisa é ignorar, se afastar, ficar longe. Ou se você tem coragem de chegar e confrontar a pessoa, confronta a pessoa, entendeu? Mas pra quem não tem, como eu, se afasta e vai no seu tempo, sabe? Não se force a se colocar em situações que
que te deixem insegura ou desconfortáveis, porque quando a gente tá viajando, sabe? A gente não tá aqui pra isso. Então, é isso, eu vim com muito medo, mas tá valendo muito a pena, tá sendo muito mais tranquilo do que eu imaginava, eu tô aproveitando muito, e os meus planos é não ter planos, entendeu? Eu só sei pra onde eu vou depois daqui, que eu ainda não vou revelar, mas eu sei pra onde eu vou depois daqui, mas eu não vou fazer viagem voluntariada, eu vou ficar lá cerca de 1 semana ou 2, e depois eu não sei ainda pra onde eu vou. Então, e quanto tempo que vai durar essa viagem? Também não sei, gente. Eu sei que vai durar enquanto eu tiver dinheiro. E é algo também que está me fazendo muito bem, porque eu também tô aprendendo com tudo isso, né? Porque eu tô aprendendo a não estar no controle, e às vezes isso é muito, muito importante pra nossa vida, principalmente pros nossos relacionamentos. E por que eu digo isso? Porque todos os meus relacionamentos, eu queria estar no controle, né, do relacionamento, da vida, das contas, de tudo que a gente vai fazer. Então, às vezes, quando você está muito no controle e você não deixa o outro também, relacionamentos em geral, tá, gente? Não é só relacionamento amoroso, amizade, relacionamento familiar, tudo. Quando só você tá no controle, a outra pessoa não tem espaço pra viver, sabe? A outra pessoa não tem autonomia e independência, você tá apagando o brilho também da pessoa, sabe? Então, parece que não, mas isso tá me ensinando até talvez no futuro, quando eu tiver outros relacionamentos, né, amizades, tudo, a deixar as pessoas também, sabe, ajudarem a estar no controle, a dividir coisas. Então, enfim, tudo é experiência. Eu acho que viajar é algo que abre a nossa mente, muda quem nós somos, assim. Eu acho que muda realmente, assim, a química do nosso cérebro, sabe? E é importante a gente se permitir. Então, só se permita. Se você tem medo, pesquisa muito, vai pra um lugar que você se sente menos desconfortável e aproveite, sabe? Aproveite, vai aos poucos, vai no seu tempo, mas não deixe de fazer nada por causa de medo. A Worldpackers em si é uma plataforma incrível, em tudo que eu precisei até agora. Eu tive o apoio do suporte, de tudo. O meu anfitrião também, ele é incrível, se comunica, assim, super bem, deixa tudo bem claro, os dias de trabalho, os horários, enfim, as regras, tudo, sabe? Então, assim, em relação a isso, eu não tive nenhum problema até agora. E tá sendo tudo uma experiência muito boa. Então, só o que eu tenho pra dizer até o momento é: se permitam e aproveitem. E eu volto em breve. Bom dia! Estou no meu último shift do meu voluntariado, fazendo as camas, e é isso. Vou embora na próxima sexta-feira, hoje é domingo, então hoje é meu último shift, eu vou ter a semana livre para organizar algumas coisas e me despedir da Coreia. Então, é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu faço, mas é basicamente limpeza, né, porque é um hostel, então na parte da manhã eu faço a limpeza, limpo os banheiros. Não posso ficar mostrando muito aqui o lugar, mas eu limpo os banheiros, a cozinha, organizo a cozinha toda, boto as louças no lugar, o que não tiver limpo eu lavo a louça, faço as camas todas. Esse aqui no quarto é um quarto privado, mas também tem os dormitórios, né, porque é um hostel. Então tem que fazer todas as camas, aspirar o chão, tirar o lixo, passar, né, a mopa e mais ou menos isso, né? Organizar tudo. É uma limpeza, gente. E aí, de tarde, eu fico na recepção, que é bem tranquilo. E é isso, estou finalizando e queria contar pra vocês um pouquinho de como é que foi essa experiência no total, né? Eu dei a atualização do primeiro mês, né? Do primeiro dia, do primeiro mês, e agora é o meu último mês. Foram 3 meses, né? Então, vou explicar pra vocês... Não explicar, vou falar um pouquinho pra vocês como que foi essa experiência, como eu tô me sentindo, e... é isso. Queria mostrar pra vocês também a vista aqui do hostel, que é simplesmente a Torre de Seul. O hostel que eu trabalho é bem pequenininho, mas eu amo toda vez que eu acordo poder olhar pra ela antes de dormir, e de noite ela fica toda iluminada. Tô filmando aqui do meu quarto. Não é o fundo mais estético que tem, né, gente? Porque é um quarto de staff de hostel, então é onde eu tenho pra falar com vocês. O quarto não é muito grande, mas é bem confortável. Essa é a minha cama, essa é a cama da
outra menina. E é o que temos, né? Então, é isso. Esse é meu quarto. Deixa eu desligar essa luz, que não está me favorecendo. E é isso. Desculpa pelo fundo não ser dos melhores. Mas eu queria vir aqui pra poder atualizar vocês, né? Então, assim, acabou. Não acabou ainda, mas eu já acabei meu último shift. Agora só tô esperando. Eu vou trabalhar na recepção. E trabalhar na recepção é bem fácil, porque é só esperar os hóspedes chegarem e não tem muito o que fazer. Mas eu... basicamente, vamos dizer que acabou, né, meu dia, porque a parte mais difícil é fazer a limpeza, isso eu já acabei. E hoje foi bem complicado, porque tinha bastante cama pra fazer. Mas tudo bem, despedidas, né? Contar como é que foi a minha experiência. Não mudou muita coisa desde a última vez que eu atualizei, né, no meu primeiro mês, mas melhorou porque a pessoa com quem eu tava tendo problemas, que era quem dividiu o quarto comigo, foi embora. Então, mas ela foi embora, tipo, há 1 semana e meia. Então eu vou ficar, tipo, 2 semanas, né, sem ela, porque eu já vou embora daqui a 5 dias. Mas tá sendo mais tranquilo. Porém, infelizmente, como todo lugar, né, gente? Como todo ambiente de trabalho, vão ter pessoas que fazem as coisas certas e vão ter as pessoas que tentam se favorecer de alguma forma e não trabalhar ou fazer as coisas pela metade pra poder acabar mais cedo. Então, assim, quem leva o trabalho a sério, que por mais que eu não tô sendo paga, gente, eu quero uma boa avaliação quando eu for embora, sabe? Então, assim, não tô sendo paga, mas eu estou morando aqui, né? Eu também uso o banheiro, eu também uso a área comum. Então, assim, se eu não limpo, vai estar sujo pra mim também. Então, assim, pra mim isso não faz muito sentido. Então, eu levo a sério, porque, primeiro, porque eu tenho toque e eu tenho muita mania de limpeza. Então, se eu vejo as coisas sujas, pra mim, não dá. Então, eu acabo sempre trabalhando mais do que eu deveria. Não vou falar mais do que os outros, porque tem pessoas também que levam a sério, mas sempre tem uma ou outra que não. E isso acaba fazendo com que os outros trabalhem um pouco mais. Mas... fora isso, a minha experiência aqui foi ótima, por isso eu recomendo realmente fazer uma viagem assim de voluntariado, porque te poupa muito dinheiro. E pelo menos aqui eu dei muita sorte, porque eu trabalho só 1 dia e meio na semana, entendeu? Eu trabalho só sexta-feira à tarde e domingo o dia inteiro. Então eu tenho sábado todo livre. Se eu quiser sair, tipo, na sexta, por exemplo, eu tenho sábado. E eu tenho de domingo a sexta de manhã livre. Então isso me permitiu fazer várias viagens dentro da Coreia, entendeu? Eu fui pra Busan, fui pra Jeju, fui pra Jeonju. Então, assim, eu consegui fazer várias coisas. Eu poderia ter feito mais, mas eu não queria também gastar muito dinheiro. Porque todo lugar que eu vou, eu fico 1 dia, 2, eu tenho que pagar a hospedagem. Então, o propósito de vir pra cá fazer voluntariado é justamente não pagar a hospedagem. Então, sairia um pouco do meu orçamento. Mas... em resumo, gente, foi isso, valeu muito a pena, então eu recomendo. Tudo bem que foi minha primeira experiência, né? Eu sei que nem todo lugar você vai trabalhar só 1 dia e meio. A maioria dos lugares você trabalha 4, 5 dias na semana até, e por mais que sejam poucas horas, enfim, até aqui eu fiquei em hostels, tipo de Busan, por exemplo. Eu conheci voluntários lá que falaram que eles trabalham 6 dias na semana, 7 horas por dia. Então, tipo, pra mim isso é um trabalho full time. Pra mim isso não faz o menor sentido, e inclusive eu acho que esse tipo de lugar que oferece esse tipo de trabalho como um trabalho voluntariado deveria ser banido da plataforma. Mas, enfim, eu não estou voluntariando lá, então eu não posso fazer nada. Mas também vai de pessoa pra pessoa, se isso faz sentido pra você, ótimo. Pra mim não faz o menor sentido, porque eu tô viajando, então eu quero ter tempo também livre pra conhecer os lugares, sabe? Mas, em resumo, é isso, gente. Eu espero que possa ajudar vocês, ou influenciar vocês, ou tirar o medo que talvez vocês possam ter de fazer isso. E se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu vou tentar responder a todos da melhor forma possível. E é isso. Daqui a 5 dias eu tô indo embora. Eu tô indo pra outro destino, que eu ainda não vou revelar. Mas eu não vou fazer trabalho voluntário lá. Mas depois eu venho aqui e explico melhor isso, porque aí já é outras informações que também pode vir ajudar vocês. Mas eu me candidatei pra fazer um trabalho voluntário, pra voluntariar na Malásia, só que ainda não me responderam. Então, eu estou esperando na expectativa, e esse é pra trabalhar só na recepção. Então, quando eu tiver a resposta desse, eu venho aqui atualizar vocês também. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido, ficarem até aqui. Desculpa porque não é dos melhores vídeos, mas é o meu primeiro. Então, espero que eu consiga evoluir no futuro. É isso.